Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não sei se os senhores conhecem o que é a violência sexual. Ela não acontece só com a penetração. O presidente em recuperação. Em primeiro vídeo depois de internação, Lula caminha pelo hospital e manda mensagem nas redes avisando que está firme e forte. Está mais rápido que o senhor. Não vem me gozar, não, que eu vou me não gostaria nada. Sem anistia. Pesquisa mostra que 75% dos brasileiros são a favor de condenação para golpistas. E 48% acham que Bolsonaro participou dos planos para derrubar democracia. Hora de cadeia. Supremo Tribunal Federal condena deputado Roberto Jefferson a 9 anos de prisão. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição está no ar, sextou, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Estamos ao vivaço, Chico Sá. Opa, agora sim, agora começou o dia. Começa o ICL Notícias, segunda edição. Começa... Volta, na verdade, o jogo, né? Tudo normal. Agora a gente já viu as imagens, gente. O presidente Lula tá melhor do que, olha. Melhor do que eu, com certeza. Não vou falar por vocês, mas tá andando rapidinho, hein? Zero bala. Um presidente que foi morto pelo mercado essa semana. O mercado assassinou o Lula. O tal do mercado da Faria Lima, chame como chamar. Mas decretou, praticamente tirou o Lula do jogo político, impulsou o Alckmin, fez toda a ciranda financeira em torno disso e o homem está aí de volta, firme e forte. É difícil derrubar esse pernambucano, viu? Não é fácil, não. É difícil mesmo. Eu acho que para essa parcela do mercado que estava acreditando nisso, deve ter ficado bem chocada com o vídeo de hoje, porque, olha... Tá tudo bem, gente. Já fez um vídeo caminhando do lado do médico dele. Andando mais rápido que o médico. Se nada tivesse acontecido, né? Mas só dá para saber que ele tá no hospital porque ele tá ali com acesso em um dos braços, né? Mas, tirando isso... E um curativo aqui na cabeça, né? Verdade. Ô, Gabi, agora eu me lembro que... O procedimento foi ontem, né, Rodrigo? O último foi, né? Impressionante. Quando foram apreendidos os materiais dos golpistas, a gente viu aquelas falas em que eles tramavam, inclusive, envenenar o Lula. E você lembra o que eles falavam? Envenenar o Lula no hospital. Porque, olha, eu acho que o único jeito de derrubar o Lula seria assim, porque eles ficam torcendo, não, vai para o hospital e não sai, porque vai passar mal e tal. Né? O Lula está virando esse jogo pelas imagens que a gente viu hoje. É delicado, né? Um homem de quase 80 anos e tal, mas a maneira como ele se apresenta nessa caminhada ali pelo corredor do hospital... é para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, né? E só lembrando que o presidente Lula já não está mais na UTI, né? Ele está em cuidado semi-intensivo e previsão de receber alta continua para o começo da semana que vem. E pelo jeito, né? Se as coisas continuarem assim como a gente viu aí no vídeo, fazendo caminhada e se alimentando normalmente, vai dar tudo certo. Daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo, comentar bem mais sobre os desdobramentos políticos, né? Dessa semana em que o presidente foi parar no hospital. Mas enquanto o Lula está no hospital... e o governo estava aí, uma aparência de vai parar, vai ficar paralisado, não vai ficar paralisado. O bolsonarismo foi para o ataque, foi para as cabeças com as pautas ultraconservadoras no Congresso Nacional. Vamos falar bastante disso também. Olha, Gabi, ontem, né, no finalzinho aqui do ICL Notícias, segunda edição, a gente citou algumas, né? O projeto da castração química, né, de pessoas condenadas por crimes sexuais. Isso. Então... é um projeto que avançou ontem na Câmara dos Deputados. Nós temos uma manchete aqui, dentro do pacote bolsonarista, cabe tudo isso aí, né? A Câmara aprova a emenda que prevê castração química para pedófilos. O projeto de lei cria um cadastro público com dados de condenados por crimes sexuais,
contra crianças e adolescentes. O texto segue agora para o Senado. Além desse projeto da castração química, e daqui a pouco nós vamos debater mais isso, deputadas apresentando essa argumentação, a gente viu aí na abertura do programa, de que a castração química não vai resolver o problema, que a questão passa mais pelo poder do que pela questão puramente, entre aspas, sexual, né? Então, depois a gente vai até tratar disso. Além desse aqui da castração química, Gabi, avançando o projeto para proibir o aborto, inclusive nos casos em que ele é permitido há mais de 50 anos, Chico, que é caso de estupro, crianças anencéfalas e também risco de vida da mãe. Nesses casos, o aborto é permitido no Brasil e há serviços de saúde que fazem, que a extrema-direita intimida os médicos que fazem esse serviço que é permitido por lei no Brasil. Eles querem derrubar isso também, o aborto. Querem tirar imposto para compra de arma. Então é o pacote completo do bolsonarismo, da extrema-direita, o Bolsonaro prestes a ir para a cadeia, Roberto Jefferson condenado, mas eles seguem com força, dobrando a aposta, triplicando a aposta. No caso da castração química, a pergunta que muita gente faz é: vai valer para pastor pedófilo de extrema-direita, esses que ficam fazendo discurso a favor da família, mas são pedófilos, vai valer? E para político que diz que é defensor da família, mas agora é investigado por pedofilia? Nós estamos acompanhando um caso gravíssimo, Chico, no interior de Goiás. Nem é tão no interior assim, é próximo ali de Goiânia. Candidato a prefeito, adivinham de que partido? Adivinham de que partido? Partido Bolsonaro, o PL. Olha aí, ó. Enquanto o PL celebrava a castração química, nesse mesmo dia, um importante líder político do PL em Goiás, esse que aparece na foto, né, virou suspeito por abuso sexual e pedofilia. Parece uma ironia, mas é um absurdo. Então, é a hipocrisia, é surreal, é a hipocrisia da extrema-direita. Do que nós estamos falando aqui? Esse sujeito, né, nós vamos trazer o nome dele, a reportagem, tudo direitinho, está sendo acusado de manter relações sexuais com meninos menores de idade. Então, e o que aconteceu? Para se livrar das provas que teriam sido armazenadas por uma das vítimas, ele teria enviado seguranças e assessores para intimidar esses menores de idade e apagar as provas de computador, celular, pendrive, etc. e tal. Então, é o que está aqui, ó. Segurança de deputado do PL é preso após ameaçar adolescente que teria relação íntima com o parlamentar. Relação íntima, quando é menor de idade, a gente pode entender que é um abuso sexual, né? Dependendo da idade, dependendo da maneira como isso aconteceu. Ele se chama professor Alcides Ribeiro, do PL de Goiás. Sabe quem é que foi fazer campanha para ele no dia do segundo turno? Ele foi candidato a prefeito em Aparecida de Goiânia. Quem é que apareceu lá para fazer campanha? Daqui a pouco vamos mostrar a foto aqui, você já deve adivinhar. De camisa amarela do Brasil e tudo, estava lá, apoiando. Né? Tem aqui um dos trechos dessa reportagem, que foi publicada pelo jornal O Globo. Vamos trazer. Ó, um suposto relacionamento entre o deputado federal, professor Alcides Ribeiro, e candidato a prefeito, né? Ele é deputado federal e candidato a prefeito, e um adolescente menor de idade está por trás de uma investigação da Polícia Civil de Goiás. Nesta quinta, também conhecido como ontem, agentes realizaram a Operação Peneira contra funcionários ligados ao parlamentar que teriam invadido a casa e ameaçado o jovem com uma arma de fogo a fim de que ele apagasse vídeos, fotos e conversas que mostravam a relação entre os dois. Vamos seguir adiante. A matéria mostra quem é esse professor Alcides Ribeiro, deputado... Ah, aqui a foto. Ó. Aqui, ó. Ó quem foi fazer campanha para ele. Em Aparecida de Goiás. Ele mesmo, Jair. De Goiânia, desculpa. Aparecida de Goiânia, né? Mas é uma cidade de Goiás. Então, o Jair Bolsonaro fazendo campanha para o Alcides. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia cumpriu nesta quinta 3 mandados de prisão. Então, por enquanto, prendeu e está investigando os assessores do deputado Alcides que teriam ido intimidar esse menino, rapaz, enfim, menor de idade, que teria mantido relações sexuais com o sujeito aqui, que tem 70 anos de idade. Aí ele deu uma declaração, Chico, hoje. Vocês viram a declaração dele? Vi. Vamos ver, a gente tem a manchete aqui.
Abre aspas. Sou homossexual, não sou bandido, diz deputado acusado de pedofilia. Bom, quem costuma associar o fato de alguém ser gay a algo ruim é o chefe dele, o Jair Bolsonaro. Exatamente. Ele não está sendo acusado de ser homossexual, né? Ele está sendo acusado de, eventualmente, tem que provar se isso foi assim mesmo, de ter mandado assessores para apagar imagens de relações entre ele e um menor de idade. E ele diz, eu sou homossexual, não sou bandido. Alcides Ribeiro. É curioso, né, Gabi? De novo a hipocrisia, né? Eles querem castração química. Vale para o Alcides, apoiado pelo Bolsonaro, filiado ao PL? Primeiro tem que ver se ele vai ser condenado, tem todo o direito à defesa, né? Mas como eles fazem muito barulho com isso, eu queria saber, se eventualmente ele for condenado, vai ter castração química para o deputado Alcides? Ou isso vale para quem é pego lá na periferia, leva tapa, não sabe nem do que está sendo acusado? Então, é um grau de violência, né, assim, brutal e de hipocrisia. A gente lembra como é que o Bolsonaro se referia. Uma vez perguntaram para ele, lá na primeira candidatura ainda, em 2018, e se o senhor soubesse que um filho do seu é homossexual, usa drogas? Olha o que ele respondeu. Foi no CQC, no programa CQC. Ao responder a pergunta pré-gravadas, Bolsonaro disse que se pegasse um filho fumando maconha, o torturaria. Esse é o Bolsonaro, que muita gente acha engraçado votar. Continua achando. A indagação sobre a hipótese de ter um filho gay, ele respondeu o seguinte, Jair Bolsonaro, abre aspas, isso nem passa pela minha cabeça, eu dei uma boa educação, fui pai presente, não corro esse risco. E disse outras coisas, aqui está só, eu separei só essa aqui, né? Falou coisas absurdas também, contra cotistas, contra afrodescendentes, né? Enfim, o chefe do Alcides, que está sendo acusado de pedofilia, é que costuma associar o fato de alguém ser gay, homossexual, LGBT, a algo ruim, a algo criminoso. E ele, né, costuma fazer. E muita gente também lembrou, Gabi, Rodrigo, aquele episódio em que o Bolsonaro chega na casa de umas meninas venezuelanas nos arredores de Brasília, uma cidade satélite. E que ele, Jair Bolsonaro, diz que pintou um clima com essas meninas. Que tinham 14 anos, 15 anos. 14, 13, 12 anos, por aí. Então foi feita essa pergunta, nessa reflexão. E aí, Jair Bolsonaro, vale também para você, para o ideólogo de todas esse pacote de votação de hipocrisia? Eu acho que o importante a gente sempre dizer nesse caso, né, porque a gente está falando de abuso sexual. A maioria dos casos de abuso sexual no Brasil hoje são crianças, maioria dentro de casa, portanto, familiares, amigos, né, tios, pais, enfim. É nesse contexto, dentro de casa, que acontecem os abusos contra crianças. Então, a gente não devia estar discutindo castração química, né? Parece óbvio, mas a gente tem que dizer. A gente devia estar discutindo educação sexual. Falei isso ontem aqui, mas é bom reforçar, né? Dentro das escolas, para que as crianças saibam identificar o que é um abuso, né? Quando elas estão sendo abusadas. Mas a extrema-direita não está preocupada que a criança saiba identificar, proteger as crianças. É o pânico moral e o punitivismo, porque isso é o punitivismo. Não é tentar resolver o problema, né? Não é tentar proteger as crianças. Nunca foi sobre proteger a família. Não, e essa história, né, Gabi? Vamos defender a família tradicional, porque com a família tradicional acaba esse problema. Quem falou, os abusos acontecem, como disse a Gabi, muitas vezes dentro da estrutura familiar tradicional. De pai, mãe, filho, um tio, um avô, infelizmente. Então é educação sexual, criar canais por onde as crianças possam se manifestar quando sofrerem algum tipo de abuso, treinar professores, eventualmente, porque a escola, né, Gabi? A gente vê muitos casos em que a criança sofre abuso, e qual é o local onde ela pode pedir ajuda? É a escola. A professora ou o professor nota que tem alguma coisa estranha, chama para conversar, e às vezes descobre que tem um abuso dentro de casa, né? Tem um abusador dentro de casa. Mas esse discurso todo hipócrita, canalha, é para ganhar força e chegar ao poder, e eles não estão tão preocupados com esta agenda. Essa agenda é para fazer borbulha e ganhar voto.
Eles estão preocupados mesmo é ganhar o poder para vender tudo, privatizar tudo, tirar direitos. Então, isso aqui é um atalho. O discurso moralista, falso moralista, é um atalho para chegar ao poder e depois poder martelar à vontade, vender as empresas. O Tarcísio fez isso. A gente não cansa de repetir essa imagem aqui, o Tarcísio martelado. Então, a hipocrisia, castração química, proibir aborto, até em caso de estupro, isso tudo é atalho para pegar o martelo da privatização e vender o Estado e tirar direitos dos brasileiros. E esse discurso neoliberal que avança com o Tarcísio chegou num ponto, gente, em São Paulo. Ontem a gente viu essa notícia e acho que vale trazer de volta. Essa ideia de começar a colocar nome em locais públicos, nome de empresa privada, começou pelos estádios de futebol, né? O Morumbis, a Neoquímica Arena do Corinthians, o Allianz Parque, mas aí pelo menos são espaços privados. Sim. Agora está avançando, a Prefeitura de São Paulo fechou um acordo para mudar o nome do Largo da Batata, que é um local tradicional na região de Pinheiros, onde inclusive acontecem grandes manifestações políticas, o Largo da Batata. Olha isso aqui, ó. Largo da Batata Ruffles. Parece piada, mas é assim, é o neoliberalismo, a privatização avançando sem nenhum limite, né? A prefeitura tinha o projeto de conceder a área de Pinheiros para a Pepsi Company, porque a Ruffles pertence à Pepsi, mas depois recuou, porque houve muita crítica. Que história é essa de vender um nome? Você está vendendo o nome de um local público. Não tem limite. Vende tudo. Não tinha um comentarista aí, está aí no ar, acho que na Globo News, que achava que, olha, tudo bem vender os órgãos, o mercado de órgãos está liberado, liberalismo total, selvageria. E essa selvageria vale para o nome. E os nomes têm, às vezes, uma ligação afetiva com a comunidade, ou a comunidade tem uma ligação afetiva com o nome de uma rua, com o nome de uma praça, o nome de um largo, né? Que é um símbolo da cidade. Então, você está vendendo espaço público. Na prática é isso. E a gente ficou fazendo aqui até convido você que está nos acompanhando, a gente ficou fazendo um exercício aqui, né, Chico, com a nossa equipe. Que nomes que o Ricardo Nunes e o Tarcísio poderiam inventar nessa sanha de privatizar tudo? Privatizar tudo. Que nomes que eles poderiam criar? Eu fiquei pensando assim, se privatizou a Sabesp, daqui a pouco a Sabesp vai mudar, vai vender o nome para chamar assim, Companhia de Águas Perrier Sabesp. E você pode já sair com água com gás. Se você pagar a faixa premium, você recebe água com gás já na sua torneira. É provável, é o futuro da... A Sabesp já declarou, isso foi a primeira bomba depois da privatização, que alguns hospitais, entidades que tinham uma taxa menor, reduzida, não vai mais ter essa boquinha. Então vai começar a chiadeira já em São Paulo. Privatização total, quem sabe? Muda para Perrier, a Perrier paga para ter o nome associado à Sabesp. Vai ter um monte de estação de trem, de ônibus, de metrô em São Paulo. A gente ficou imaginando alguns nomes aqui, né? A estação Brás do metrô e do trem em São Paulo. Poderia ser estação Braskem, né? Estação Braskem. Um buraco ao lado, né? Um buracão, né? Para homenagear o que eles não vai faltar aqui no nosso chat, hein, Rodrigo? O pessoal podia mandar outros aí, ó. Ó, nossa equipe também lembrou assim, Avenida Rebouças. Poderia se chamar Avenida Rebouças Louis Vuitton. Louis Vuitton, né? Avenida Rebouças Louis Vuitton. Para ver a intimidade que a gente tem, né, com o Louis Vuitton aqui. Total. Total. Estação Vila Carrão e a Estação Vila Chevrolet Carrão. Estação Vila Chevrolet Carrão. E tem um monte. Você que está nos acompanhando, se quiser trazer sugestões. E o Rio de Janeiro já tinha vendido estação do metrô também, né? Estação Botafogo. Estação Botafogo lá no Rio, a gente tem a foto, eu não me lembrava disso, já faz alguns anos. É a Estação Botafogo Coca-Cola. Eu acho que o Botafogo, o time estava meio por baixo, né? E aí venderam para Coca-Cola. Agora podia chamar Botafogo Libertadores, alguma coisa assim, mas ficou Botafogo Coca-Cola. O mercado central de BH, clássico, né? Um passeio clássico em BH, mercado com todas aquelas cachaças, aqueles tira-gosto, queijo, etc., também vendeu o nome. Agora é o nome de uma Bet. Nome de uma Bet no mercado? Mercado Central Cato, ou KTO, não sei como pronuncia a Bet. Todo mundo que vai a BH era um ponto obrigatório, né? Você tomar uma cachaçinha, comprar um queijo e tal. Uma linguiça, um clássico de BH. Ó, o viaduto do chá também, quem sabe? Viaduto do chá Mate Leão. Aí você vende para a companhia. A gente faz piada, mas é a privatização sem limites, vender tudo. As
pessoas daqui a pouco podiam vender também os seus nomes, Gabi. O Pacaembu é Mercado Livre. O Pacaembu, que é um estádio municipal, foi privatizado e venderam, inclusive, o nome, é isso? Venderam o nome e é uma grana braba, assim. Mostra que a prefeitura fez um péssimo negócio. A prefeitura foi o Dória ainda, né? Começa a privatização do Pacaembu, que atrasou já uns 2 anos na entrega e vai chamar o velho Pacaembu agora Mercado Livre. Arena Pacaembu Mercado Livre, em vez de Paulo Machado de Carvalho, que é o nome do estádio do dirigente que comandou a seleção brasileira no bicampeonato de 58 e 62, né? Então, assim, privatizar tudo, daqui a pouco as pessoas vão vender o nome mesmo. Hein, Gabi? Eu nasci Rodrigo, mas quem sabe, se eu oferecer para uma companhia, não quer botar o nome da companhia, eu carrego, eu registro em cartório. Aí cada lugar que eu chegar, eu ponho lá, Coca-Cola Viana. Total, pagar as contas. O Chico podia chamar Pepsi, entendeu? Não sei. Mas assim, não tem limite. Não tem nenhum limite. A Prefeitura de São Paulo voltou atrás, no Largo da Batata Ruffles. Ainda bem, né? Mas a gente não sabe até quando, porque a estação de metrô virou normal. Você vai na Paulista, Estação Paulista Pernambucanas, né? Enfim, tem os nomes cedidos aí para as empresas privadas mediante pagamento. Mas tudo vendido. Aqui foi privatizado até a hora da morte, até os cemitérios, né? Que está dando o maior rolo, porque o preço está lá em cima. Muitas famílias perderam, inclusive, as sepulturas, porque criaram um novo regulamento de administração dos cemitérios. Tem caso de família ir buscar lá o dia de finados, vai visitar o túmulo de um parente e privatizaram. Não está mais lá. Não, levaram, venderam. Não pagou, bicho, levou. E os ossos? Jogamos fora. Levou. Então, assim, o Ibirapuera, o maior parque de São Paulo, estão cobrando daquela turma que tinha o seu personal trainer e tal, cobrando por horas de uso. Dentro do parque. O personal trainer vai ter que pagar para ter uma turma. Então, isso não é uso público, né? Mudou geral. Não é só o nome, é também a mudança de conceito de parque. O Lima dizia o Morumbis. Morumbis. Mas ali, pelo menos, é um estádio espaço privado. É um estádio privado, né? Eu já acho esquisito. Bairro Perdizes Sadia. Ih, tá vindo de tudo. Ei... É privado, aí tudo bem. Assim, tudo bem não, era legal manter a tradição, o nome que era. Mas menos pior, né? Porque você não está pegando um bem público e transformando, tirando o nome, sacaneando a cidade. É absurdo. E já tem várias estações, né, que tem nomes de marcas ali atreladas, tipo, na Estação Paulista, né? Tem diversas aí. Agora, queria trazer um outro assunto muito importante aqui, Chico e Rodrigo, porque a gente teve a decisão essa semana do ministro Luiz Roberto Barroso determinando o uso obrigatório nas câmeras das fardas, né, dos policiais em São Paulo e também determinando gravação ininterrupta de imagens, justamente porque a gente teve diversos casos que foram divulgados na imprensa de ações violentas, né, da Polícia Militar contra a população. Importante informação de que na semana que vem vai ter início a Operação Verão, que é aquela operação que supostamente as pessoas, né, vão ter ali um policiamento maior no litoral, justamente por conta das festas de fim de ano, por conta do horário de verão, enfim, horário de verão não, né, mas um momento ali de verão que as pessoas costumam ir mais à praia. E nesse ano a gente teve a junção da Operação Escudo, que é a mesma coisa que a Operação Verão, que até tentaram mudar o nome para que fosse uma coisa diferente, mas o objetivo é o mesmo. Entre julho de 23, né, ou seja, no ano passado, abril de 2024, 84 pessoas morreram nessas operações em decorrência das ações violentas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a informação que eu tive de fontes ligadas ao Ministério Público e também da própria PM é de que não vão utilizar conforme a determinação do Barroso. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo respondeu aqui a minha solicitação dizendo o seguinte, porque eu perguntei diretamente, né? A gente sempre faz isso quando a gente faz a solicitação. Então, perguntei, vai ter câmera usada o tempo todo nas fardas dos policiais? Basicamente, o que eles dizem é que não, mas utilizando aqui vários dados. Eles dizem, olha, a implementação vai acontecer gradualmente e só terá início quando o sistema estiver plenamente funcional.
Só que na semana que vem já vai começar a Operação Verão. Então, eu acho que é um momento da gente ficar muito atento a isso. A SSP diz que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo diz que foi notificada sobre a decisão do Supremo e está analisando as medidas cabíveis. Outro dado interessante diz que o Estado tem pouco mais de 10 mil câmeras, Rodrigues, nos batalhões, isso incluindo capital, Grande São Paulo, interior, Santos e Guarujá. Ou seja, 52% ali das unidades policiais, e aí eles vão ter uma expansão de 18%, permitindo atender outros comandos de policiamento. Ou seja, não vai ter para todo mundo. Chico, já na segunda-feira já tive confirmação, Guarujá, mais de 400 policiais vão estar fazendo parte da Operação Verão. Ubatuba começa na segunda-feira, e Praia Grande na terça-feira. Então, na semana que vem, a gente já tem início a Operação Verão e já sem conseguir cumprir a determinação do ministro Barroso. É muito, muito preocupante. Meu Deus, não, excelente apuração, Gabi. E coitada da população do litoral de São Paulo, né? Principalmente da Baixada, que tem na memória uma carnificina. O que aconteceu na última chamada Operação Verão, foi para o governo do Estado tentar apagar, tentar tirar do currículo ali do Tarcísio. Que tivemos, inclusive, pessoas deficientes físicos assassinados. Isso. Então, a lembrança disso é cruel para a população de São Paulo. E se você apura que vai se repetir com a mesma ideia de 100 câmeras, se preparar para o horror. Descumprimento da porque decisão do Supremo. Não dá para confiar nessa polícia do Tarcísio de Freitas. Não dá para confiar. Que ele ficou naquela conversinha de que estava mais moderado, de que ia repensar, que refletiu bem e que viu que é necessário o uso da Câmara, mas na prática nada. Quero dizer também que tem diversas entidades ligadas a direitos humanos que estão atentas já a isso. A própria ouvidoria das polícias também está todo mundo ciente. Então, importante isso também chegando no ministro Luiz Roberto Barroso, né? Para que essa decisão seja efetivamente cumprida. Seja cumprida, é ordem de STF, não é brincadeira. É um desafio à autoridade do STF. Total. Vamos ficar de olho nisso, né, Gabi? Seguimos de olho nisso, gente. Vamos virar a página para falar mais uma vez da saúde do presidente Lula, que deixou a UTI, conforme a gente já falou, né, lá do Sírio-Libanês, gente. Vamos dar uma olhada no boletim médico do presidente Lula agora. Diz que ele passou a receber cuidados semi-intensivos, também já falei sobre isso, mas a gente vai colocar aqui na tela o que diz a equipe médica que está acompanhando o presidente Lula. Aí na tela, boletim médico de hoje, 11h20 da manhã. O presidente Lula continua internado, sob cuidados semi-intensivos, segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhadas pelos corredores. A gente viu as imagens, né? Mas vamos ver de novo, que a gente viu só um pedacinho. Aí, ele de novo ao lado de um dos médicos, né, da equipe dele. O boletim também diz que ele continua sob acompanhamento da equipe, que é justamente liderada pelo Dr. Roberto Calil Filho e pela doutora Ana Helena Germoglio. Mas esse é outro médico, né? Esse que está com ele. Esse é outro médico. É o neurologista, me parece, né? Que está acompanhando. E veja, ele observa ali o andar do Lula para ver se ele está bem. Ali nos movimentos, né? Para ver, e por isso que fala que está bem orientado, porque ele não titubeia na passada, está com a passada, eu diria até mais firme que a do médico, hein? A hora que a gente fala os dois. Sim. Né? Sorridente e com físico também super em cima, para um homem de quase 80 anos, né, Chico? Pô, tá bem, tá forte. Tá muito bem, parecendo até bem-humorado ali, ao lado do médico. Devia estar feliz de poder sair um pouco do quarto, caminhar um pouco, ali ao lado da primeira-dama também. A gente tem o som, não tem, pessoal? Dá para ouvir um pouco a voz do Lula, não é um áudio perfeito, né? Captação ambiente. Podíamos rodar com som, vamos lá. Ele quer um cafezinho expresso. O paciente está melhor que o doutor Sim. Muito amor, muito amor. Entendeu? Está mais rápido que o senhor. Não vem me gozar, não, que eu vou me
Você vê que alguém brinca com ele e fala assim, ele está andando mais rápido que o senhor, doutor. Que o paciente está andando mais rápido que o chamou a médico. atenção, não podia deixar de ser, né? O Lula, ele diz, um cafezinho, né, gente? Já quer saber o cafezinho, é muito bom. E acho que é uma enfermeira, não sei se foi a Janja ou alguma enfermeira, ou alguma médica que está ali próximo, dizendo, ele está andando mais rápido que o senhor, naquela hora que eles viram de costas, né? E a Janja ali bate assim, nas costas do médico, fala muito amor e tal. E ele vai olhando bastante também a performance mesmo, né? É importante você notar se a pessoa está bem orientada, se está, né, conseguindo caminhar com segurança. Tá, né, Chico? Tá, total. Não há por que desconfiar. A imagem, não é, diz tudo. É isso. É uma resposta ao festival, né, de desconfiança. Ele mesmo deu a resposta, ele foi para as redes sociais, viu, Chico? Ele escreveu também. Escreveu também. Vou passar para você, Chico, só queria ler aqui a fala do presidente Lula no X. Ele diz... Agradeço por cada oração, palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados, está falando da primeira-dama. Peço que fiquem tranquilos, estou firme e forte. Gente, isso também é estratégia política, tá? Não é só recado bonitinho em rede social, não. É mensagem política, sim. Andando pelos corredores com Marcos Stavali, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, Rodrigo. Conversando bastante, me alimentando bem, em breve pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira. Mas ele está despachando do hospital, ele não parou de trabalhar. Não tem a palavra aí, eu não vi a palavra aí Bahia, não vi a palavra praia, vai ficar, continua, não vai deixar brecha nem vácuo, nem de poder, nem para o Alckmin ocupar no momento, porque isso também, isso tudo forma uma resposta política. Estou forte, estou no jogo e me considerem na luta e na raia, estou na história. Coincidência ou não, a Bolsa de Valores caiu de novo hoje, porque acho que não gostam de ver o Lula assim voltando para a ativa, não? Não foi o desejo. É o que a gente viu durante toda a semana. A gente aqui não está inventando esse desejo da Faria Lima. Foi exposto, serviu, virou material na especulação financeira. Então... Ô, Rodrigo, até virou meme, né, essa história aí. Eu vi esse meme mais cedo, até vi na conta do Zé de Abreu, o ator, mas assim, diferenças. Lula, depois de uma cirurgia no cérebro, caminhando ao lado do médico, sorridente, firme, andar firme. Bolsonaro, depois de comer um camarão, se interna, tem obstrução intestinal, parece que vai morrer, expõe a bolsa, né, de colostomia, expõe toda a situação, a cicatriz na barriga, enfim, faz aquele carnaval, aquela coisa bizarra que o Bolsonaro fez durante os 4 anos de mandato. Então, a bizarrice ficou do lado do Bolsonaro. E essa coisa de se fazer de vítima, né? O Lula é outra caminhada, vamos dizer assim, né? E a nossa chamada de hoje é essa, de volta para o jogo. Ele, na verdade, não saiu do jogo, mas explicitamente de volta para o jogo. Mas a especulação foi disso, foi de saída de jogo. Tanto a volta falando a tal da turma do mercado, como os colunistas de jornal, todo mundo virou especialista, especialista médico e meio que condena o Lula, de certa forma, no mínimo, um grande descanso, tira umas férias, não volta mais. Eu nunca vi tanta gente da extrema-direita preocupada com a saúde do Lula nessa hora. É engraçado, faz muito tempo que eu ouço falar... Olha, o Aécio Neves já falava disso, Gabi. É a hora de pensar no pós-Lula. O Lula vai se aposentar, temos que pensar para adiante. Eles estão tentando aposentar o Lula há muito tempo, né? Agora tentando aposentar por razões médicas. Os militares tentaram aposentar... planejando envenenamento e o mercado planejando que ele não vai dar conta, que não vai conseguir voltar, etc. Parece que não foi dessa vez. Não, ainda não. Não foi dessa vez. Vão ter que aguentar o Lula mais um tempo e ele volta para o jogo de maneira firme. Durante a cirurgia, ele deixou o cargo interinamente ali com o Geraldo Alckmin, né, que era a expectativa de uma parcela ali do mercado financeiro. Nem isso aconteceu, sancionou lei e tudo, enquanto estava despachando diretamente do hospital. Então, a coisa vai continuar da forma que já estava, gente. E, pelo visto, alta no começo da semana. Vamos continuar dando uma olhada sobre o que a extrema-direita aprontou essa semana. A gente falou também, né? Rodrigo trouxe aqui na abertura do programa. Passando a boiada, como diz o antigo ministro do Meio Ambiente, né? Do governo Bolsonaro. A Comissão de Constituição e Justiça
votou um projeto que quer estabelecer o voto impresso. Meu Essa Deus! história ainda no final de 2024, gente. É Coquetel impressionante, completo né? da extrema-direita. Tão atual essa ideia, né? Pô, contém ironia, tá, gente? Só para avisar aqui, caso algum desavisado não entenda ironia. Mas foi impulsionado, claro, pelos deputados bolsonaristas lá, PL que foi aprovado por 31 votos a 20 e agora pode ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, para a gente ficar muito atento à parcela que a gente tem, que é uma grande maioria de deputados ali dentro da Câmara dos Deputados. Relatório que foi apresentado pelo deputado José Medeiros, que é do PL, e determina que as cédulas impressas sejam usadas para recontar os votos das urnas eletrônicas. E aí a gente tem um vídeo mostrando que o José Medeiros quer um desfecho, né, rápido na Câmara para esse projeto. Vamos assistir o que diz? Vamos lá. A luta agora é para trazê-lo ao plenário para que possa ser aprovado ainda esse ano. Quero agradecer aqui ao presidente Jair Bolsonaro e a todos aqueles que, primeiramente, tiveram essa ideia e que acabaram tendo seus projetos declarados inconstitucionais. Ele acaba respondendo, né? É isso que eu ia falar. É inconstitucional, pronto. Vai provavelmente ser barrado antes de ser votado. Até agora todos foram. É porque essa comissão, essa CJ, virou um laboratório do inferno ali, né? Laboratório do demo, do Belzebu. Esse pacote, ele vai todo, esse festival todo é aprovado também na cota um certo desgosto do Congresso com a falta de emendas. Estava numa tremelica ali, porque não tem emenda há muito tempo, está numa abstinência de emenda por conta da medida do Flávio Dino, então jogaram isso também como uma resposta ao governo. Mas não passa nada dessa besteirada aí, não passa no... Principalmente essa, do voto impresso. Sem chance. Isso tá vencido. CJ, como é que a gente poderia batizar de voto? Comissão dos Congressistas do Jair, né? Totalmente. É um absurdo o que acontece ali, né? É o festival de bizarrices do Jair Bolsonaro. Cumprindo com a obrigação, né, Rodrigo? Com a sua obrigação, a CCJ tem uma razão de ser e não está cumprindo com É verdade, não está cumprindo. Que é exatamente dizer se um projeto fala igual à Constituição ou não. Exatamente. Está de acordo com Qual que é a função, então, da CCJ, se não atender à obrigação de estar dentro da Constituição? Tem sido o contrário, né? É jogar projeto que não bate com a Constituição para votações no plenário. Mas eu acho que o próprio Arthur Lira, se ele começar a soltar emenda já, né? Se ele acerta mais ou menos ali com o Planalto, adeus. Aí fica essa besteirada só para gravar vídeo, para mandar para as bases da extrema-direita. Não funciona. Mas teve mais, né, Gabi? Teve mais para inflamar, como disse o Chico agora, a base da extrema-direita. Outro projeto de lei aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que não está cumprindo com a sua obrigação, mirando o MST, gente. 39 votos a 15. Os deputados da CCJ aprovando a proposta que autoriza fazendeiros a pedirem força policial para a retirada do que eles chamam de invasores de propriedade privada, sem a necessidade de ordem judicial. Acabar com a justiça, a ideia de justiça. Para que vai servir um juiz, então? Vai resolver na bala? E qual que é o critério, então? Vai resolver na bala? Como é que a pessoa prova se não existe uma ordem judicial? Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. O texto também está prevendo uma prisão de 1 a 4 anos, multa para quem ocupar a propriedade privada. Gente, isso é muito, muito delicado, mas também parece que é uma proposta que não tem cabimento, né? De passar pela CCJ, uma vez que a CCJ tem essa obrigação de cumprir com a lei. Né? Mas é o combo, né? Assim, o coquetel. É um pecado, né, Rodrigo? Atacar o MST, qualquer coisa que tenha que ataque o MST, eles dialogam lá com a base do agro, que financiou os acampamentos e tal, durante a tentativa de golpe de Estado. Essa anterior do voto impresso é o núcleo da argumentação golpista do bolsonarismo desde 2020, 21, 22. A gente falou aqui no começo do programa
do terceiro projeto que avançou esses dias, que é o da castração química. Aí é para dialogar com esse discurso de que bandido bom é bandido morto, etc, 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 sendo que onde tem muita pedofilia e tal é em muitos ambientes ditos conservadores. Quero saber se vai castrar pastor pedófilo, padre, liderança política pedófila, né? Então, mas é o combo. É para dialogar com todos os setores que apoiam aí o bolsonarismo, e é o que o Chico falou. Eles iam ficar só fazendo barulho. Como tem o Centrão querendo arrancar dinheiro, aí o Centrão usa essa turma para negociar, para falar, olha aí, ó, se vocês não negociarem comigo, passa essa boiada toda, Lula, né? E vai junto, E vai junto. É isso. Gente, mas olha, tem várias pautas também que avançaram dentro da Câmara dos Deputados de maneira geral, não somente na CCJ, que foram essas que a gente trouxe agora, teve no plenário da Câmara também, né? Essa história da castração química que o Rodrigo já trouxe. Tem também, a gente tem até um vídeo aqui falando a respeito disso. Acho importante a gente trazer uma voz sensata, né? Da deputada do PSOL, a Thalíria Petroni, defendendo que essa medida não é eficaz para combater a violência sexual, né? Foi o que eu disse aqui na abertura também. Mas vamos lá, a gente trazer uma explicação didática do porquê não funciona. Vamos assistir. Não sei se os senhores conhecem o que é a violência sexual. Ela não acontece só com a penetração. Muitas das vezes, quantas meninas que nós conhecemos que foram violentadas dentro dos lares, nas famílias de bem, que os senhores muitas vezes defendem. E aí, de várias formas, com toque, com dedo, vocês vão fazer esse homem não ter ereção, diminuir a sua libido, e esse homem vai seguir sendo um pedófilo que vai violentar essa menina. A voz da deputada Thalíria ali, indignada, obviamente, pelo que a gente falou, né? O intuito não é proteger criança, não é evitar os abusos, não é nada disso. É o punitivismo pelo punitivismo, porque o punitivismo vende muito bem para o bolsonarismo e para a base bolsonarista, né? Que você vende fumaça, é como se você estivesse resolvendo um problema, mas você não está resolvendo. Agora, Chico, Rodrigo, também tem esse projeto, né, autorizando os investigados a registrarem armas. Atualmente, como é que funciona, né, o Estatuto do Desarmamento? Ele define que quem quer ter arma de fogo não pode estar respondendo a um inquérito policial ou a um processo criminal, que é uma espécie de prevenção ali, né, do Estatuto do Desarmamento. E esse texto agora vai voltar para o Senado. O pastor Henrique Vieira, que é deputado federal pelo PSOL também, lá do Rio, ele se manifestou lá no plenário da Câmara a respeito disso, e a gente tem essa fala também do deputado Henrique Vieira. Vamos assistir. Vamos lá. O Estatuto do Desarmamento é o parâmetro que precisa ser reafirmado e não modificado nem flexibilizado. Para nós é um ponto, é um parâmetro, é algo que nós não conseguimos flexibilizar. Até mesmo nesse ponto, veja a problemática. Tem vários crimes que, havendo já inquérito, a pessoa não pode registrar arma de fogo. Beleza, isso é um avanço no diálogo com o relator. Mas quantos outros crimes não estão nesse artigo e mesmo a pessoa com inquérito poderá ter acesso à arma de fogo? Antes, a pessoa com inquérito não podia registrar. A partir de agora, poderá registrar. Para nós, isso é problemático. Somos de uma linha de controle rígido sobre armas e munições, porque entendemos que mais armas circulando é mais violência contra o nosso povo. É isso, né? A gente já vem falando a respeito disso há muito tempo, da flexibilização de armas, que desde que assumiu o governo, né, o presidente Lula tem tentado fazer o movimento contrário do que fez o governo Bolsonaro, né, de facilitar o acesso a armas. E a gente tem o Congresso mais conservador de todos os tempos e bolsonaristas que se beneficiaram, né, até do lobby das armas. A bancada da bala se beneficia do lobby das armas, né, e continua tentando levar adiante projetos. Os fabricantes de armas também, dos fabricantes né, que bancam armas, muitos exatamente. mandatos, né, Gabi? Exatamente. E verdade seja dita, né, essa ideia de desarmar, de incentivar que as pessoas que no passado tinham armas sem registro devolvessem, entregar. Isso não vem nem só do governo do PT, Lula, isso vem de antes, do Fernando Henrique.
dos governos do PSDB também, que tinha uma política de desarmamento, que é a política que está na nossa Constituição, né? O Estado brasileiro é um Estado em que você tem armada a polícia. Na teoria, a polícia não deveria abusar desse direito, né, do monopólio da força e tal. Os bolsonaristas tentam importar para o Brasil uma tradição dos Estados Unidos, que é cada cidadão armado com a sua família, defendendo o seu território e a honra da sua família. É um discurso meio heróico, assim, que não tem nada de heróico. É um discurso que gera mais morte, que não resolve a violência e que não tem nada a ver com a tradição nossa. É uma tentativa de importar uma coisa ruim dos Estados Unidos, esse mercado liberado de armas, que a gente já viu a tragédia que provoca nos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem muitos problemas. Polícia violenta, facções criminosas, querem importar mais um, que é o cidadão de bem, que eu morro de medo desse cidadão de bem, que se diz de bem, mas, enfim, são, às vezes, perigosíssimos, armado até os dentes. Outro dia a gente viu... cidadãos de bem que estão aprovando no Congresso, né? Os cidadãos de bem. Outro dia encontraram um cidadão de bem desse com um arsenal em casa e ele se recusava, sabe o quê? A entregar o apartamento. Ele morava numa cobertura aqui em Pinheiros, um bairro nobre, e não pagava, Gabi, aluguel, condomínio, foi despejado. O que ele fez? Falou, não saio daqui. E ele tinha um arsenal e recebeu o pessoal que foi fazer o despejo a bala. E nada aconteceu com esse sujeito. Não, imagina se fosse numa comunidade, na favela, tomava um tiro, morria, saía morto. Um monte de cidadãos de bem também que foram indiciados pela Polícia Federal por planejarem assassinatos de presidente, né, de ministro do Supremo em nome de um golpe de Estado, né? É isso que a gente tem. Não, um cidadão de bem que recebe a polícia a bala, a gente tem um que foi condenado hoje, né? É verdade também. Né? O Bob Jeff. A gente vai falar dele também. Esse é um cowboy famoso, né? Roberto Jefferson, olha aí, ó. Cowboy do Vamos Bolsonaro. entrar nessa? Vamos entrar nessa história? Sim, porque assim, parece assim, nós vemos um filme de terror no Brasil, quando a gente relembra. Esse daí também, né? Atirou na polícia. Sim, isso que eu estava falando. Essa história de homem de bem, não. Eu tenho o direito de ter um arsenal na minha casa. Ele tinha, Chico. A Polícia Federal chegou para cumprir mandado de prisão, ele recebeu a bala, jogou granada. Né? Quase comete um desastre sem fim. E tá preso. Ele achou que era machão, tá preso. Desde 2022 e hoje condenado, né, Gabi? Você tem a informação aí, não é isso? Isso. O Supremo Tribunal Federal foi quem condenou o Roberto Jefferson à prisão por atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. O ministro Alexandre de Moraes é o relator desse caso, gente. Ele propôs uma pena de 9 anos de prisão. Vamos ler um trechinho do voto do ministro Alexandre de Moraes? A gente está colocando aqui na tela. Ele diz o seguinte: a gravidade das intimidações, inclusive, ganhou relevante potencial danoso, especialmente pelo alcance das suas palavras, que foram disseminadas em ambiente virtual, amplamente divulgado pela mídia e entre os seus seguidores, tudo a potencializar a concretização das ameaças que culminou com os atos antidemocráticos ocorridos no 8 de janeiro de 2023. E aí os ministros Flávio Dino, Barroso, Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux acompanharam o voto do Alexandre de Moraes. O Zanin e o Edson Fachin votaram por uma pena menor de 5 anos, que ainda cabe recurso. O André Mendonça foi quem divergiu por considerar que não é competência do Supremo analisar esse caso. E o Nunes Marques também entendeu que o caso deveria ser enviado para a primeira instância. Só que votou pela condenação, fixando pena em 2 anos e 11 meses de prisão. Só lembrando, gente, que o Roberto Jefferson já está preso preventivamente desde outubro de 22, justamente porque ele atacou policiais federais nessa época, granada, tiro de fuzil. Ele filmou, Rodrigo. Sim. Inclusive quando não podia estar nas redes sociais filmando por decisão da justiça. Ele estava ali fazendo vídeos, dizendo: eu estou lutando pela minha pátria, não tenho o que fazer, né? Vão para cima deles e tal. Ele fez esses vídeos e xingou também nas redes sociais a Carmen Lúcia, assim, de nomes baixíssimos, né? Uma coisa assim, escabrosa já, que deixou todo mundo espantado nessa época, quando a gente não fazia nem ideia da gravidade do que vinha por aí. Estava transtornado. Mostra, assim, que momento que nós vivemos, né? As imagens, uma das imagens que a gente mostrava agora há pouco, trazia o Roberto Jefferson ao lado do padre. Lembra do padre Kelmon, né? Que foi a invenção dele aí. O padre Kelmon é amigo dele. Que foi candidato para ficar fazendo agitação nos debates. Candidato de aluguel do Bolsonaro, né? Ele era candidato para algumas coisas que o Bolsonaro
temia falar, sofreu alguma punição, colocava na boca do padre. E aí o padre tá aí, ó. Na hora que o Jefferson vai ser preso, quem aparece para abençoar? Não sei se o preso, se é para abençoar. Estou rindo aqui porque colocaram na boca do padre, mas tudo bem. Coitado do padre. Não, mas esse padre merece. Esse aí merece. Sexta-feira. É o padre de festa junina, né? É o famoso padre de festa junina. Segundo a Soraya Tronic, né? Padre de festa junina. E ela também não acertava o nome dele no debate, né? É padre Aí Kelson, ela fala, calma. Candidato padre. Candidato padre. Sensacional. Ele provocou um tumulto tão grande, ele conseguiu deixar o Lula nervoso nos debates. Padre? O padre tira o Lula um pouco do sério, que era o objetivo dele. Sim. Então, ele tumultua a história. O Bolsonaro tinha, de um lado, o padre e, de outro, ajeitando ali a camisa dele, cuidando dele, o ex-juiz Sérgio Moro. Era a turma, era o staff dele durante os debates. Uma coisa impressionante. Mas daí a gente vive esse momento em que, Roberto Jefferson foi presidente de partido, foi líder na época do governo Collor, Gabi. Ele era o líder lá do governo Collor. Ele era da tropa de choque do Collor já. Collor. Então ele tem uma história grande na extrema-direita no Brasil. E aí reaparece e diz que não aceita a prisão, que vai receber a Polícia Federal a bala e cumpre o prometido. Ele tinha gravado alguns vídeos. Cumpriu. Ele ameaçou e cumpriu. O pessoal achava que era, assim, a ameaça, enfim, que não ia se cumprir. A polícia chegou, ele estava armado até os dentes. É um negócio impressionante. Está condenado, hein? 9 anos. É só para o bolsonarismo ir aquecendo. E se acostumando, hein, gente? 9 anos para o Bob Jeff. Se acostumando? É melhor já ir se acostumando com prisão. Bob Jefferson, 9 anos de cana. Já cumpriu 2. Quantos anos será que vai tomar o Jair Bolsonaro? Daqui a uns 12 meses, mais ou menos, será que a gente vai estar aqui anunciando a prisão do Jair Bolsonaro? Olha, eu ainda tenho esperança que até o Natal alguma coisa aconteça. Olha, Chico, que nossa! Peraí, até o Natal de 25 ou de 24? Desse ano. Não propriamente com o Bolsonaro, mas tem prisões para serem feitas no entorno. Isso pode, tanto que até o Natal. Já tivemos essa semana também, de mais 3, incluindo um Kid Preto que estava ali em condição de investigado, né? O Roberto, se eu não me engano, o nome dele. Ele estava sendo investigado e agora também já estava preso, mas agora também foi indiciado nesse balaio dos golpistas. Sim, temos coisas. Não serão aquelas semanas 40, né? mortas de Natal, não. Teremos notícia. Agora, o Bob Jeff, eu achei que era mais velho, mas tem 71 anos. Dá para cumprir os 9 tranquilamente, fará 80 ali na cadeia se cumprir toda a pena. Normalmente tem um benefício e acaba descontando um pouco aí desse tempo. Muito bem. Você sabe que, assim, gente, desculpa voltar àquele assunto, a gente pediu, né, para o povo fazer sugestões de nomes. Cada um aqui, Rodrigo. O pessoal, inclusive, sugeriu um nome para o Chico. Eu falei que o pessoal podia vender o próprio nome, Chico. Estou precisando. Chico Jurubé Bassá. É na hora. Você assume esse? Na hora. Melhor do que Coca-Cola, né? Teve um aqui, já que você retomou o assunto, Rodrigo, que ele falou Vale do Anhangabaú da Felicidade. Esse me pegou. Esse é bom, né? Vale do Anhangabaú da Felicidade. Anhangabaú da Felicidade. Muito bem, criativa aqui a nossa comunidade, né? Esse aqui do Chico, eu perdi aqui, é muita gente escrevendo. Mas, enfim, o pessoal trazendo os nomes aqui, como é que a gente poderia batizar os espaços públicos, né? Um negócio impressionante. É isso, Gabi? Muito bem. Podem continuar mandando, tá, gente? Que a gente está de olho e vocês já perceberam que a gente perdeu tudo aqui nessa sexta-feira. Né? Graças ao padre. Eu fui também falar desse padre. Não, né? o padre, porque esse padre, ele é uma festa no mau sentido da coisa, né? É isso. A ideia dele, ele nasce na política brasileira na eleição para provocar isso. É o padre de festa estranha com gente esquisita. E ele tá, assim, ele tá quase equiparado ao Ronaldinho Gaúcho no sentido de rolê aleatório, porque ele aparece em cada uma que Chico sabe te contar, viu, Chico Sá? É demais, é demais. Bom, vamos voltar a falar dos golpistas, já que a gente estava... Vamos pro roteiro, Falando em golpismo, gente. Jefferson condenado e os outros, hein? E os outros, é o que a gente quer saber. Agora, a Quest, gente... fez para a corretoria Genial uma pesquisa sobre percepções da população brasileira sobre o golpe. O retrato da coisa, a gente está olhando aí na tela, gente, não está muito bom nem para o Bolsonaro, nem para os investigados. Vamos para os resultados, então. Maioria, 51%
dizendo que houve uma tentativa de golpe. É o que você está vendo aí na sua tela. Contra 38% que não acreditam. Vou te dizer, viu, Chico, que na verdade me surpreende os 38%. Sendo bem sincera, porque é muita coisa, na minha opinião. Esse é o bolsonarismo linha dura. Aí, É a parte ali, não é? Mas é bastante, né? Bastante. Ele tem no mínimo um terço e tá batendo. Batendo. Bate, inclusive, com a votação com a votação mais à esquerda, que é de 51%. 51, 52%. É. Então, fecha com esse Brasil que dizem dividido. É, isso. Tem também, quase metade dos brasileiros, 48%, acreditam que Bolsonaro participou do plano. Tem que divulgar mais, então, esse relatório aí da Polícia Federal, porque contra 34%, que acham que não, que Bolsonaro não participou do plano da tentativa de golpe, não teve envolvimento, de acordo aqui com a pesquisa Genial Quest. E também não houve nenhuma tentativa de golpe, 2%. Não sabe 17%. Tá até coerente tudo aí, né? 34% é o bolsonarista que quer livrar o Bolsonaro da cadeia. A primeira também, né? Que fala que acredita que houve uma tentativa. Então, entre 34%, 38% e tal, é o bolsonarismo que está negando. Nega as evidências e toca a ficha para adiante, e anistia, e apoio ao Jair, etc. e tal. Mas ele está ficando em minoria. É uma minoria grande, mas é uma minoria na população brasileira. Eu tendo a acreditar nisso. Não quer dizer que o povo brasileiro não vote na direita, mas o Bolsonaro, família Bolsonaro, por tudo que ele aprontou, eu estou achando que está ficando em minoria cada vez mais aí. Com muita força ainda, mas não tem condição, me parece, de ganhar uma eleição no Brasil. Nem ele, nem alguém que ele apoie diretamente com o sobrenome dele. Me parece que vai se desenhando isso. A pesquisa de intenção de votos para segundo turno em 2026 está muito longe e tal, mas revela muito isso, né? O Bolsonaro não é mais aquela Coca-Cola toda. Não é. O que não quer dizer que a direita não possa ter um candidato forte a ser construído ainda. Tarcísio, não sei. Me parece que o Tarcísio não vai se arriscar a abrir mão de uma reeleição em São Paulo para ir para uma tentativa a presidente. A não ser que haja uma reviravolta completa e tal, que a economia desande, eu acho que não vai acontecer, que nós vamos com a economia do jeito que está, com algumas dificuldades e tal, e o Lula tem condição de ir para a reeleição e a direita vai se dividir nesse caso. Eu acho que a direita se divide em 2026, Gabi. Agora, gente, entrando nos pormenores dessa pesquisa, também é interessante, Rodrigo, já que você está falando aqui das dificuldades para o bolsonarismo, porque olha só o que chama atenção. 1/3, 35%, tá, gente? 1/3 dos que votaram em Bolsonaro acreditam que ele, sim, participou do plano. Entre os bolsonaristas. Entre os bolsonaristas. Então, o ex-Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe e aí que deu o voto em segundo turno para Jair Bolsonaro, 35% dizendo que sim. Aí a turma descarada, né? Porque estava torcendo pelo golpe. Não, mas esses, assim, votaram no Bolsonaro. Sim, eu sei, mas que estava torcendo para dar certo o golpe. Pode ser. Agora acreditem desiludidos de fato, com ele. né? Ou desiludidos, ou então acharam que não, que era uma falácia, enfim, que não ia ter, né, um golpe ou nada parecido com isso, porque nem todos que votaram o Bolsonaro são bolsonaristas também, né? Votaram anti-Lulas. É mais amplo. Tem um voto antipetista que também é forte. Mas achei interessante esse dado também de trazer aqui. Pode ser que uma parcela seja os arrependidos. E as pessoas querem punição, Gabi. É mais uma tela aqui que a nossa equipe de produção separou. Só para quem pegou assim pela metade, que é muito número, né? A gente vai trazendo assim. Sexta-feira à noite, né? As pessoas às vezes estão distraídas já nessa hora, Chico. Sim, não, tá pensando... Depois do padre, né? Depois do padre as pessoas se distraem e tal. Não, estão pensando já em festejar, né? Abrir sua cerveja e tal, que tem todo o direito... Pô, o regime de trabalho no Brasil é pesado. É pesado. Então, a pesquisa Quest, que ouviu mais de 8 mil pessoas, ao longo da semana a gente trouxe vários números, né? Intenção de voto, avaliação do governo, e tem esse pedaço da pesquisa interessante. O que as pessoas acham que deveria acontecer com quem participou, né? Ou está sendo investigado. Então, as pessoas presas nessa investigação deveriam, e aí 75% dos entrevistados dizem, deveriam ser condenadas. Só 11% acham que deveriam ser inocentadas. Então, se ficar provado ali que militar, general, Bolsonaro, ministro, participou,
3/4 dos brasileiros querem a condenação por tentativa de golpe de Estado. Fica difícil para o Bolsonaro reverter isso daí. Muito forte isso aí, né? Muita gente. Eu acho. É um dado que eu não esperava, que tivesse tanta gente assim apoiando prisão para esses casos. Porque normalmente a gente fica dizendo, a coisa do golpe não é tão popular como o roubo de joias, que é outro caso que pega para o Bolsonaro. Mas, pelo visto, já é sim, o golpe também já é muito forte na população. É forte também, seguindo essa mesma linha, Rodrigo, dos que votaram no Bolsonaro. Então, atenção, da parcela dos que votaram no Bolsonaro, 68% também acham que esses presos na investigação deveriam ser condenados. E isso, Gabi, é o número que está aí na tela. Então, da turma que votou no Bolsonaro, 68% quer a condenação dos envolvidos no golpe. Dos que votaram no Lula, mais ainda, 80%. Então, mas é bastante. É muito. E aí esse discurso bolsonarista que a gente ouve às vezes na Câmara para justificar a anistia. O povo brasileiro quer a anistia. Outro dia eu vi a Carol Detoni falando isso lá na CCJ. Temos que aprovar o projeto da anistia porque é uma demanda da sociedade brasileira. Cadê a demanda? É importante mostrar aos deputados que participam da CCJ, se esse tema voltar ao debate, pode apresentar esses números para Carol Detoni. Não tem demanda por anistia, deputada. Tem demanda de 75% pela condenação dos que insuflaram, participaram, financiaram a tentativa de golpe de Estado, que começa ainda durante o governo Bolsonaro e termina no dia 8 de janeiro, fracassa, mas provoca aquele pandemônio que a gente viu em 8 de janeiro, Gabi. Perfeito, gente. Agora, a gente daqui a pouquinho vai receber Luiz Nassif aqui, para falar não só dessa movimentação toda, né, do mercado, juros também, que a gente teve decisão do Copom essa semana, mas também a gente pode trazer essa informação aqui para ele. Aí, ele já está entre nós. Então Opa! Já se conectou, Nassif? Abemos Nassif. É uma demanda da população, sim, condenar Bolsonaro e também os outros golpistas investigados nessa história, pelos próprios bolsonaristas. Sim, a pesquisa Quest, Nassif, a gente comentava, que saiu ao longo da semana, saíram vários dados, e hoje saíram os dados relativos ao golpe, né? E 75% querem a condenação. Então, esse discurso de que tem que fazer anistia porque o povo quer virar essa página, não bate com o que está na pesquisa, né? É isso. Boa noite, Nassif. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Não, e cá para nós, isso aí bate também com a pesquisa, a parte da pesquisa sobre 2026, dando não só o Lula à frente aí dos candidatos bolsonaristas, mas o próprio Haddad. Então, caiu a ficha, né? Eu tô vindo agora aqui de uma live com o Nilmário Miranda, que é um batalhador aí da Justiça de Transição, e com a procuradora Eugênia Gonzaga, que preside a Comissão de Desaparecidos aí, né? Mudou. Aquilo que a gente achava no comecinho do mandato do Bolsonaro, que essa aliança dos militares com o Bolsonaro teria o mesmo efeito da Guerra das Malvinas na Argentina, se concretizou. Quer dizer, agora, todo aquele receio de apurar, inclusive modus operandi aí que foi revelado nessa investigação da Polícia Federal, de mandar matar presidente, matar vice-presidente, matar presidente do Supremo, você volta lá atrás e vê que esse modus operandi vigorou em todo o período em que o Silvio Frota foi ministro do Exército. É quando morre em circunstâncias estranhas João Goulart, morre Carlos Lacerda, morre Juscelino Kubitschek e morre o Sérgio Antônio Fleury, o grande torturador. Então, Fleury morreu como? Ele não era da ditadura. O Fleury estava apaixonado na ocasião por uma moça aí, que era irmã do Raimundo Pereira, que é um grande jornalista que foi do movimento e tudo. E a morte dele foi tão estranha quanto. Ou seja, essa tentativa de golpe, essa tentativa de terrorismo que ocorreu, de repente clareou todos os métodos militares. Vai obrigar o Exército, está obrigando já o Exército a separar aí os homens de bem dos assassinos, né? A gente está em dívida com a história, né, Nassif? Isso é fundamental que você traz aqui. Agora, Nassif, vamos também trazer um boato que foi espalhado nessa semana, né, de que saíram algumas notícias em alguns jornais e portais que o dólar estava subindo, né, tinha subido e a bolsa tinha caído por causa
da saúde do presidente Lula, né? Porque o presidente Lula tinha feito o procedimento cirúrgico, ou seja, estavam precificando a saúde do presidente Lula, né? Especulando com a saúde do Lula, né? É isso. Nós estamos chegando perto aí da hora da verdade. Eu não sei quanto tempo vai levar ainda, e a hora da verdade vai ser quando começarem as investigações criminais contra o cartel da Faria Lima. Eu tenho batido muito nisso aí, porque é um cartel. Cartel é crime. Nós tivemos isso na Inglaterra com a LIBOR, que é a taxa básica lá do Banco da Inglaterra. Teve uma baita de uma especulação e a polícia foi em cima. Investigou, pegou as ligações entre os bancos, multas bilionárias em cima de grandes bancos, aí prisão. O que está acontecendo aqui, claramente, é uma chantagem. Você tem duas chantagens aí em cima do governo. Uma do Congresso, aí do Centrão chantageando, e outra do mercado. Então, você pega aí, por exemplo, você pega o dólar, o que ocorreu na semana passada, foi uma baita especulação, puxada antes disso, preparada pelo Campos Neto, puxada pelo JP Morgan, que é um dos gigantes aí da especulação, que prejudicou, não apenas o governo, prejudicou grande parte do mercado. Quando a gente fala em Faria Lima, não é o conjunto de mercado. É um grupo específico, o cartel, que faz essas oscilações do mercado. Vai prejudicar a economia, vai prejudicar a inflação, e vem esse jogo maluco, irreal, que é o seguinte: hoje tinha um cara da Tendência, consultoria no Globo, falando o problema do dólar, tudo, é o déficit fiscal brasileiro. Mentira! Mentira! Por que é mentira? Porque o déficit fiscal aqui, ele está abaixo da média dos países da OCDE. Daí eles falam, não, tem déficit fiscal, então tem que aumentar a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, imediatamente você prejudica a relação dívida-câmbio. Não tem lógica falar que, porque como você tem um déficit primário, eu tenho que aumentar os juros. Se eu aumento os juros, aumenta a dívida. Se aumenta a dívida, eu tenho que ter mais déficit fiscal. Então, essa loucura, essa irracionalidade que faz com que muitos economistas, o único papel deles é legitimar ganhos ilegítimos do mercado. Mas eu tenho plena confiança que mais dia, menos dia, vai haver uma ofensiva aí do Ministério Público, Polícia Federal, CAD, tudo, CVM, contra o cartel da Faria Lima. Uma das coisas que tem que ser investigadas ainda, Chico, Nassif, Gabi, as relações do atual presidente do Banco Central com personagens do mercado financeiro, né? A gente tem aquela famosa gravação em que o André Esteves conversa com gente lá dentro do banco dele, né? E fala, não, porque eu ligo, o Campos Neto me liga para perguntar, e aí, como é que tá a taxa, né? Enfim, consulta o dono do banco sobre a taxa que o Banco Central vai estabelecer. Isso é cartel, né? Não, o banqueiro André Esteves, ele dá todo o roteiro de como é feito no dia a dia. E agora, outro dia, ele teve outra ainda, né? Ele falou de novo e deu pela segunda vez o roteiro de como é que isso opera. O Zeca Disseu, ele entrou agora com pedido no CAD, né? Eu não sou muito esperançoso numa investigação dessa, mas já que o Nassif está com alguma esperança que um dia isso aconteça, Nassif, isso é fundamental para o país, né? Sim, porque é um ciclo que se retroalimenta, né? O Banco Central consulta a turma do mercado para saber expectativa de inflação, expectativa de crescimento. E aí, com base nisso, estabelece as taxas de juros, a Selic, enfim. E aí esse pessoal se retroalimenta, ganha dinheiro com isso, e a gente não sai dessa armadilha, uma armadilha da qual não se sai com gente ganhando muito dinheiro. O Nassif explicou muito bem aí, Gabi. Mas acho que ele queria complementar, diga. Isso. Uma coisa é pegar se subordinar todo o mercado. Isso aí é um erro terrível das metas inflacionárias introduzidas aí pelo Amino Fraga. Outra coisa é fazer arranjo com parte do mercado. É aí que entra o cartel. E como que funciona o cartel? Lá no começo do ano, eles pegam projeção de queda de taxa de juros. Quando isso ocorre, os títulos públicos pré-fixados aumentam de valor. Daí vem o mercado, esse cartel vem e se posiciona nesses títulos, se posiciona como comprador. Ou seja, se o título cair de valor lá, quem vendeu tem que pagar a diferença. E daí eles dão aquele sinal para começar a jogar o título para baixo. E quem que deu esse sinal? Roberto Campos Neto.
Em fevereiro ele dá uma declaração, não podemos ser tão otimistas assim, está tendo uma mudança de expectativa, que ele jamais poderia ter feito isso como presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central não pode dar opinião pessoal, ele só pode refletir o consenso do Copom. Então, e depois disso, ele várias vezes, em vários momentos, ele vinha falar da questão fiscal. Então, o que tem que ser a investigação? Tem que pegar o dia da declaração do Campos Neto e investigar aqueles bancos que têm ligação com ele, BTG, Santander. O BTG, do tempo do Palocci também, não errava um leilão de taxa de juros. Então, você tem duas coisas. Uma é a subordinação ao mercado, isso é uma questão ideológica terrível que vai ter que ser rompida. Outra coisa é o crime de formação de cartel. E não vai ser o CAD. O CAD é uma instituição, não vai fazer nada. Sim. Tem que chegar no Ministério Público, tem que chegar na Polícia Federal em algum momento aí, para começar uma investigação a sério. Muito bem. Gente, mas também, levando em conta a história do pacote fiscal, né, do Fernando Haddad, que tem tudo a ver também com tudo isso, o Haddad, essa semana, saiu, a gente estava falando da pesquisa da Genial Quest, ele saiu com vantagem em pesquisa de intenção de voto. Quer dizer, se o Lula não for candidato em 2026, colocaram na pesquisa, né, como é que o Haddad se sairia nessa história. Então, se a eleição fosse hoje, o Haddad ganharia do Bolsonaro, ganharia do Tarcísio, do Marçal e também do Ronaldo Caiado, ou seja, bateria na extrema-direita, de acordo com a pesquisa aí da Genial Quest. Eu quero ouvir a palavra do Nassif sobre isso, se na real ele está ganhando um protagonismo, apesar de ter tido que responder uma série de críticas, né? Teve que responder a uma avalanche do mercado, do comportamento também do mercado, da imprensa, e né? pela esquerda também. E pela própria esquerda, falando do BPC, né? Eu acho que são críticas até que fazem sentido, a questão do BPC, você diminuir o crescimento do salário mínimo. Mas, enfim, acho que a pergunta que a Gabi queria fazer, desculpa. É isso mesmo, Nassif. Se ele, apesar de tudo isso, né, ele está, de certa forma, se fortalecendo, pelo que a gente vê nessa pesquisa, pelo menos, né? Sim. Aí entra esse enfraquecimento do bolsonarismo com essa investigação da Polícia Federal, né? Agora, o Haddad tem que levar em conta que ele e outros estão andando em cima do fio da navalha. Porque a possibilidade aí do... Aí que está o negócio. O mercado viu esse poder sobre o Haddad, está chantageando, usando o dólar como instrumento de chantagem, e exagerou. O termômetro nosso aqui é um conjunto de comentaristas de televisão. Tem um pessoal bom que surgiu recentemente aí como comentarista de televisão, mas tem alguns que têm um padrão sempre, um viés terrível aí, qualquer coisa que venha do PT, mas o mercado exagerou, porque de repente você começa a ter um conjunto de notícias positivas na economia e cada notícia positiva o mercado tratava de forma pessimista. Nossa, a economia está melhorando, isso vem mais inflação. Nossa, o desemprego está reduzindo, isso vem mais inflação. Então ele exagerou. Eu estava lendo agora uma carta do presidente do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Um cara ideológico que diz que tem que apertar para manter o poder da política monetária e tudo. E ele alerta, cuidado com os exageros aí, que isso pode levar à desmoralização dos bancos centrais. E nós estamos chegando nesse limite. Exageraram. Com o Galípolo lá, você vai ter uma racionalidade, mas eu acho que gradativamente o Galípolo vai se fortalecendo para tomar medidas de regulação. Não existe essa loucura aí do mercado jogar para cima e para baixo e o Central não fazer nada, gente. Isso não existe. Nós tivemos aqui em outros momentos, o Brasil não tinha um tostão de reservas cambiais. E você tinha um técnico. O Banco Central tem craques aí na mesa de operações. Tinha um sujeito chamado Emílio Garófalo, funcionário de carreira. Ele era obrigado a ir no mercado sem ter dólares para segurar estouro dos dólares. E ele ganhava. Por quê? Porque o Banco Central é como se fosse um jogo de pôquer e o Banco Central sabe a carta de cada um. A carta de cada um. Mas o único momento que o Banco Central entrou para evitar essa oscilação foi quando o Roberto Campos Neto foi levar a família lá para Disney World, uma coisa assim. Foi o único momento. E agora nem podia entrar porque tem que ter autorização do presidente do Banco Central. Aliás, outra coisa que tem que mudar é essa história de um presidente da República indicar o presidente do Banco Central para a gestão seguinte. Isso é uma loucura. O que o Campos Neto fez nesse período foi
é criminoso, eu diria até, sabe? Sim, acho que ele está ali para isso. Agora, só para a gente aproveitar um pouco essa análise política, Nassif, a Gabi trouxe aí a pesquisa, a Genial Quest, os cenários com o Haddad, que o Haddad ganha dos outros candidatos da direita. Que outros nomes que você vê? É claro que o Lula, pela imagem que nós vimos hoje, o Lula volta firme para o jogo e vai seguir. Mas, eventualmente, se o Lula mesmo chegar em 2026 e falar, não, vamos tentar outra pessoa, eu vou ficar aqui no apoio e não vou mais para o combate diretamente. Você imagina, olha aí, vamos trazer de volta a imagem do Lula, né? Olha aí, Nassif, parece Jovem Lula. Jovem Lula, exatamente. Tá andando mais rapidinho do que o médico até ali no corredor, né? Mas se o Lula eventualmente não quiser ou não puder em 2026, além do Haddad, você acha que tem espaço, por exemplo, para o Alckmin? Ou o PT aí não aceitaria porque é alguém de fora, né? O que você imagina que possa acontecer em 2026? Eu ouvi também gente dizendo que o Lula poderia sair e já colocar o Haddad de vice. Mas daí fica uma chapa puro sangue. Eu não sei se encaixa bem também numa eleição de frente ampla, né? O que você acha, Nassif? Eu não sei, as duas pessoas que se destacam aí Tem a Tebet também, né? Como vice. A Tebet, Essa também foi ventilada. As duas pessoas que se destacam aí pela racionalidade e cá para nós, e pela coragem de tomar decisões, mesmo que a gente discorde de algumas delas aí. É o Haddad e o Flávio Dino, né? Sim. O Flávio Dino é um homem público fantástico, né? Essa luta dele contra as emendas de deputados, as emendas secretas aí, é uma luta titânica, viu? Porque o que ele está querendo é transparência, ele não está invadindo a área de dinheiro, ele quer transparência lá, onde que o dinheiro está sendo aplicado, né? Mas não sei, né, Nassif? Vai deixar uma vaga vitalícia lá no Supremo Tribunal Federal? Acabou de nomear, né? Escalou para lá, depois vai tirar. 2026 eu acho muito cedo, né? Você tem quem tem vocação pública aí, que nem ele tem, que nem o Haddad tem também, não adianta, viu, rapaz? Isso aí quando a mosca pica aí, não tem jeito. Ele é um homem público da maior responsabilidade. E eu queria aqui saudar aqui, pela primeira vez, aí, o Luiz Roberto Barroso, pela posição dele no CNJ, permitindo, aceitando essa ideia de todos os cartórios fazerem revisão dos atestados de óbitos aí. Excelente essa história. Da ditadura. Falei sobre isso hoje de manhã também. Corajosíssimo, porque o Supremo sempre impediu sempre um receio absoluto aí de enfrentamento com os militares. Mas depois dessa tentativa de golpe, tudo aí, mudou o panorama. Sim. Mudou o panorama. Só para quem não pegou essa notícia, né, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o reconhecimento da causa da morte, né, e da emissão nas certidões de óbito das pessoas que foram mortas no período da ditadura, de terem essa classificação ali, né, como vítima de crime de Estado. Então, é um reconhecimento importante para as famílias, né, e vítimas da ditadura militar. É sobre isso que o inclusive o Barroso, nesse momento, né, o ministro Barroso, ele lê o texto. É um texto padrão que tem que estar incluído ao final ali de todo o atestado de óbito de vítima da ditadura, esta frase de que foi vítima da violência de Estado produzida pelo regime militar que vigorou no Brasil. Muito significativo, né? Significativo, sabe assim, usar as palavras certas para contar a história certa, né? Não ficar fazendo de conta que, desaparecido. Como desaparecido? Foi morto pela ditadura, Partiu não só do Barroso, né? Foi um ato normativo, então partiu lá do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos, mais especificamente, e aí foi relatado pelo ministro Barroso. E aí depois passou pelo CNJ e foi aprovado por unanimidade. Então, decisão importantíssima, gente. Nessa live que eu fiz, o Nilmário Miranda, que é um lutador, ele é secretário de Direitos Humanos, aí já foi ministro de Direitos Humanos também, ele falou algo que passou despercebido. O corregedor, como é que chama o novo corregedor do Conselho Nacional do Conselho Nacional de Justiça? Mauro Campbell, eu acho. Ele chamou essas 45 vítimas aí de heróis da pátria. Heróis da pátria, algo inédito, algo inédito. Em 2012, tudo assim, o Supremo não quis nem saber aí de qualquer iniciativa nessa linha, inclusive o Celso de Mello, que era o especialista em direito internacional lá, né?
Então está havendo avanços. E essa queda aí da popularidade do Bolsonaro, do Tarcísio, o Tarcísio é um assassino, o que ele está fazendo. Ele se derrite, essa história, cada vez que mata um, não, a corregedoria está investigando. Mentira. Foi afastado, aqui é pro forma, o cara é afastado um tempo lá para dar satisfação para a opinião pública e volta para matar. Então, e no meio de todos esses terremotos, a gente está vendo a civilização voltando pouco a pouco, mas de forma consistente ao nosso país aí. Eu queria que a civilização voltasse um pouquinho mais rápido, para falar a verdade. Está demorando muito. Porque senão não dá tempo da gente ver na nossa gestão ainda, né? Voltar, né, Gabi? Porque... Eu queria... Desculpa, Rodrigo. Era isso. Eu queria aproveitar, Nassif, que você está brilhando hoje aqui. Eu tenho menos. Você tem menos tempo, mas todos nós temos pouco tempo. Eu queria aproveitar que o Nassif está brilhando nessa bancada aqui hoje, gente, para trazer uma notícia que acabou de sair também. Está na coluna da Carolina Brígido, do portal UOL. Supremo Tribunal Federal nega pedido de Bolsonaro e mantém Alexandre de Moraes em inquérito do golpe, por 9 votos a 1. O único que não seguiu esse caminho, eu quero saber quem é que foi aqui. Foi André Mendonça? Foi André Mendonça, exatamente. Estava aqui conferindo ao vivo até o Cássio Cunca votou. Até o Cássio Cunca foi? O André Mendonça, ele concordou com a tese do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro, né, de que o Moraes teria interesse pessoal no caso e que, portanto, não poderia estar à frente. Mas, enfim, 9 votos a 1, STF decidindo, né, declarar o Alexandre de Moraes, né, continua nesse caso aí, então, portanto, né, gente? E a condenação daquele deputado maluco lá que atirou na polícia lá. O Jefferson, a gente falou agora há pouco. Tratou daqui Roberto hoje. Jefferson, a gente trouxe aqui as imagens impressionantes e assim, bizarras, né, daquele episódio em 2022. E aí a gente relembrou, né, Nassif, como a gente ficou perto de algo trágico, assim, né? Porque um deputado que recebe a bala... Eles estavam preparados mesmo para o golpe, por isso que eles estavam tão... O espírito era esse, né? Assim, tinha conversas nesse sentido. Por isso que o Roberto Jefferson resolve, se vai ter uma reação armada, eu já vou começar agora. Mandar bala. Vou mandar desde agora, né? Foi isso. E pensar que foi o Roberto Jefferson que conseguiu tirar de cena aí a grande liderança do PT na época lá, que era o Zé Dirceu, com aquela acusação sem pé nem cabeça lá, que a imprensa acolheu. Sim. Um cara com o histórico do Roberto Jefferson, com o histórico dele, em cima de um suborno lá de R$5 mil para um funcionário de terceiro escalão dos Correios lá, ele montou todo o esquema que acabou resultando depois naquela primeira operação do Mensalão. A operação do Mensalão, que foi o início de tudo aí, né? Ele que criou a expressão Mensalão na entrevista para Renata Lopretti, que era repórter da Folha de São Paulo, entrevista de página inteira, em que ele cunha essa expressão, né? O PT, o Zé Dirceu, pagavam uma espécie de um mensalão. E aí esse nome era tudo que a imprensa queria naquele momento. Carimbou, o caso, vai para a justiça e condena o Zé Dirceu. E aí o Zé Dirceu nunca mais... Pelo famoso domínio do fato. Exatamente. Então foi o mesmo personagem que derruba o Dirceu, recebe a polícia... a bala e está preso. Então, eu acho que realmente alguma coisa... A gente teve pequenas vitórias, mas temos algumas vitórias, sim, nos últimos 2, 3 anos. Né? É isso. E essa notícia acabou de sair também, né? É algo positivo. Do Jefferson, né? Do Jefferson. Condenado. E tem também essa de manter o Moraes à frente do inquérito do golpe. Mas ali era jus esperneandi, né? Os bolsonaristas queriam Mas a preocupação era, e se outros começarem a querer entrar nessa moda de que, eu sou vítima, né? Eu vou escolher o juiz. Vítima... Então, ele está impedido. Ameaça o juiz de qualquer caso e diz, bom, gente, como eu sou vítima, eu não posso estar à frente do caso. Eu vou escolher quem vai me julgar. O réu agora está cheio de direito. É isso. Verdade. É isso aí, Nassif. Obrigada por hoje. Você estava, assim, afiado. Especialmente muito bom, afiado, muito bom. Nassif, acho que veio dessa live ali do GGN, já entrou no ritmo aqui. Tava, jogando bolão, como sempre. Amanhã vai ter um sarau de fim de ano do GGN lá no Olaria da Rua Peninos. Estão convidados aí. Olaria da Rua Peninos. Opa, bacana, hein? Boa pedida.
Então, às 13 horas lá tem churrasquinho, tem tudo aqui, vai ser bom. Coisa boa, coisa boa, Nassif. Se a nossa comunidade não sabe, mas acho que 90% sabe. O Nassif, além de tudo, é craque na música, né? Nos ele é. instrumentos E de ele, corda. olha, me disseram que os saraus que são, assim, elaborados por Luiz Nassif são os melhores. Isso eu aí. ouvi dizer aí. Vamos lá. Eu apareço lá. Valeu. Boa, garoto. Obrigada, Muito Nassif. abraço. Até semana que vem. Valeu. Bom fim de semana aí. Um final de semana. Bom, gente, estamos aqui chegando ao final do programa e eu aqui o quê? Ao invés de estar ligada no roteiro, estou enchendo o copo aqui para me hidratar. Mas nesta é água, não é a jurubeba ainda. Não é jurubeba ainda, porque jurubeba é só quando... Às 19h30. É só quando 19h29 e uns segundos. É só quando é liberada pelo Chico Sainz, gente. Vamos segurar à vontade. Mas, ó, Gabi, posso te ajudar aqui numa coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Você é do tipo de pessoa que demora para tomar uma decisão? Vou ficar em silêncio aqui para demorar para tomar essa decisão para te responder. Do tipo que fica horas escolhendo um filme e no final continua indeciso? Eu tô lendo aqui o roteiro, não estou inventando isso não. Cara, eu sou dessa turma aí. Eu sou. Fica lá, trocando dica de canal. Esperando. Mas eu já nem faço isso, porque para mim não funciona, gente. Eu tenho que ter ali a minha listinha, porque aí dentro dela eu já demoro para tomar uma decisão. Se eu for, então, entrar no catálogo do streaming, aí é que eu não saio nunca mais. Você vai ali, é um novo esporte, né? Procurar filme ou série para ver. Mas eu fiz essas perguntas para a Gabi, Chico, porque eu quero lembrar que faltam 2 dias para a mega aula, o paradoxo da escolha aqui no Isso, é coisa boa que vem por aí. Paradoxo da escolha. Domingo agora, né? Um dos maiores psicólogos, o professor Barry Schwartz, vai trazer essa aula pra gente que você está acompanhando aí na tela. 2 dias só, então, gente. Descubra por que o excesso de opções nos deixa mais frustrados e alguma coisa que eu não consigo ler, porque eu sou míope e a equipe sempre faz isso comigo. Ansiosos, Cansados e ansiosos, exatamente. Isso eu acho que é um teste sempre pra mim, né? Sabe aquele teste que a gente faz no oftalmo, né? Pra ver até onde vai a letra? Eles fazem isso comigo, pra ver se eu tô conseguindo. E claramente não estou. Bom, vamos ver um trechinho aqui, um recadinho de Eduardo Moreira, trazendo um pouco sobre o que vai ser essa aula, o que nos espera do professor Barry Schwartz. Vamos assistir. Vamos lá. Vamos supor que você entre numa loja para comprar uma camiseta e o vendedor te dê 2 opções. Na primeira opção, ele vai te mostrar 3 cores de camisa, para você poder escolher uma. Na segunda opção, ele vai te mostrar 10 cores de camisa para você escolher uma. Inclusive, entre essas 10, as 3 primeiras da primeira opção. Obviamente, você vai escolher ficar com a segunda opção, para ter mais camisetas de onde você vai poder escolher a sua, não é? E isso vai te deixar mais feliz, certo? Talvez não. Um dos maiores psicólogos sociais do mundo mostrou, através de seus experimentos e livros, que o excesso de opções tem nos deixado mais frustrados, mais tristes, mais angustiados. Esse é o paradoxo da escolha. Mais escolhas têm nos dado menos satisfação. Barry Schwartz vai nos dar uma aula gratuita no dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite. O presente de fim de ano do ICL. A chance de aprender com um dos maiores professores do planeta sobre um tema que impacta todas as nossas vidas. Se inscrevam agora e no dia 15 a gente se vê. Muito bem, então, para você poder participar, acompanhar de forma gratuita a aula que vai começar a partir das 8 horas da noite deste domingo, o Paradoxo da Escolha, você se inscreve em ecln2.com.br, garante sua vaga, aula de graça, como eu disse aqui, com o grande professor Barry Schwartz e Edu Moreira comandando tudo por aqui. Domingo, 15 de dezembro, 8 horas da noite, anota aí na sua agenda. Já se inscreve, né, gente? Depois já vai sextar também, porque tá liberada, não tá não, Chico Sá? Você vai autorizar? Olha, 7h30 liberou geral. Beba, jurubeba. E é uma jurubeba especial porque hoje é dia do forró. Opa! Dia de Luiz Gonzaga e dia do forró. Dia 13 de dezembro. Para quem é mais religioso, dia de Santa Luzia. Eu vou ficar na parte mais profana. Do forró para cá. Do forró para cá. Isso aí. Pra mim, olha, Chico Sá, melhor notícia do dia do forró é Luiz Gonzaga, o maior dos maiores pernambucanos. Tem uma festa em Exu agora, onde ele nasceu. Exu, onde ele nasceu, gigante, já exatamente. estive por lá. Em dia 3 de dezembro. É isso aí.
Muito bom relembrar o Luiz Gonzaga, viu? Vou sair até mais leve aqui do programa. Obrigada, hoje sextou especial. Sextou. Valeu, vamos nessa, então. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana, a todos que nos acompanharam. Um ótimo fim de semana. Até semana que vem. Até semana. Faltam só 2 dias para nossa aula com um dos maiores psicólogos sociais do mundo, Barry Schwartz, o presente de fim de ano do ICL para sua comunidade. Uma aula online gratuita, que vai nos explicar o paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções que a gente tem à nossa disposição hoje nos tornou mais infelizes, angustiados, frustrados. Uma aula reveladora e libertadora. Chame seus amigos e amigas para participar. Um abraço e até daqui a 2 dias.